Bom, pessoal, dando continuidade aqui à aula de teoria de confiabilidade do ajustamento. Vamos ver então medidas de confiabilidade, né, que de certa forma quantifiquem aí a influência de possíveis erros não detectados, né, pelo nosso procedimento de teste estatístico adotado sobre os parâmetros do ajustamento, né, sobre o que interessa ali, que é os resultados finais ali do nosso processo de estimação. Bom, primeiramente então vamos considerar aqui o caso de uma estatística de teste, uma distribuição Q quadrada, né, caso geral ali T de Q, com a sua distribuição de probabilidade sobre a hipótese nula, né, e com a sua distribuição de probabilidade sobre a hipótese alternativa. Bom, a gente já viu então que a gente usualmente define aqui um valor crítico de teste, né, K-alfa, sobre a hipótese nula. A probabilidade que nós vamos ter aqui, né, é o nosso nível de significância do teste, alfa, que seria a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é de fato verdadeira, né, falso positivo, o erro tipo 1. E aqui a gente teria o nível de confiança, né, que é o complemento aí do nível de significância alfa. Ou seja, né, a probabilidade de a gente aceitar corretamente a hipótese nula quando ela é verdadeira. Bom, olhando para o escopo da hipótese alternativa, né, a gente já viu que nós teríamos aqui uma probabilidade dada por beta, que é a probabilidade da gente aceitar a hipótese nula, porém, né, a hipótese nula ser falsa, né, a gente não rejeita ela, mas ela é falsa, a hipótese verdadeira seria a alternativa. Então, a probabilidade de um falso negativo, né, designada por beta, e aqui a gente teria o gama, né, ou o poder do teste. Deixa eu até fazer em outra cor. Probabilidade gama ou poder do teste, o complemento do beta, ou probabilidade do erro o 2, ou falso negativo, que seria a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula, né? A hipótese alternativa é verdadeira e a hipótese nula de fato é rejeitada, né? Porque aqui a gente tem, se a nossa estatística T de Q for menor, né, que o valor crítico, a gente não rejeita a hipótese nula, né? A gente cai aqui na região de não rejeição de H0. Hipótese nula H0, hipótese alternativa HI. Já se a nossa estatística de teste T de Q exceder o valor crítico do teste, aqui em função do nível da significância, enfim, a gente cai na região de rejeição, né, da hipótese nula. Bom, se cair, então se a nossa estatística de teste T de Q cair na região de não rejeição da hipótese nula, ou a hipótese nula é verdadeira, né? Se isso ocorrer, a gente cometeu um acerto, né, cuja probabilidade é dada pelo nível de significância do teste, né? É a área aqui sobre a distribuição aqui sobre a curva da hipótese nula. Porém, se ela for falsa, aí a gente cometeu o falso positivo, né? Probabilidade dada por beta. E, de maneira complementar, se a nossa estatística de teste T de Q se situar nessa rejeição, né? Então exceder aqui o valor crítico de teste, K-alfa, bom, aí pode também ocorrer duas situações, né? Ou a hipótese nula era de fato verdadeira e a gente cometeu um falso positivo, né, probabilidade alfa, ou a hipótese nula era de fato falsa, né, e aí a gente teve uma taxa de sucesso aqui, né? A gente teve um acerto no teste na rejeição correta da hipótese nula, probabilidade dada pelo poder do teste gama, né? Então, revisão aí do vídeo anterior sobre os níveis de probabilidade, né? Bom, e aí a gente já viu que o papel-chave aqui, a gente constrói o teste sobre a hipótese nula, né, define o valor crítico de teste, mas na prática, né, a gente define uma hipótese alternativa, mas a gente não especifica completamente, né, essa separação entre a hipótese nula e a hipótese alternativa, né?
ou seja, o quanto que vale de fato, né, esse chamado parâmetro de não centralidade do modelo. Tá? Vamos designar aqui por lambda, né? Seria a diferença da esperança, né, da nossa estatística de teste sobre a hipótese nula com a diferença da sua esperança dessa estatística de teste de Q sobre a hipótese alternativa. Tá? No caso da normal, a gente chama esse parâmetro de não centralidade pela letra grega delta, né? Delta minúsculo. No caso aqui da Q quadrado, a gente representa por lambda, letra grega lambda. Bom, então a chave do problema aqui é esse tal de parâmetro de não centralidade do modelo. Por quê? Porque quanto maior for o parâmetro de não centralidade do modelo, maior vai ser a separação entre as duas hipóteses, né? Quanto menor for o parâmetro de não centralidade do modelo, menor vai ser a separação entre as duas hipóteses. E o que isso significa, né, na prática? Significa aqui que a gente vai aumentar ou diminuir o tamanho do nosso erro tipo 2, né, em função aqui do tamanho do parâmetro de não centralidade do modelo. Né? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Se a gente tiver as duas hipóteses pouco discriminadas, né, praticamente sobrepostas ali, vamos definir aqui um valor crítico de teste. Então aqui a gente vai ter, né, uma alta região de sobreposição para elas, né, tanto para o erro tipo 2 quanto para o erro tipo 1. Aqui, né, vamos representar aqui o erro tipo 2 e aqui o erro tipo 1. Eu estou fazendo com a caneta verde, né, embora eu utilize as outras, porque a tinta da verde está um pouquinho melhor do que as demais, né, em função já do uso. Bom, agora vamos tentar manter aqui mais ou menos a mesma escala, né, e o mesmo valor crítico de teste. Então aqui tentar repetir a nula, né, só que a gente vai agora afastar a nossa hipótese alternativa, tá? Então vamos jogar ela mais para cá. O que acontece nessa situação, né? Se a gente pegar agora nossas áreas sobre a curva aqui, a gente vê que a gente teria um menor valor aqui para a probabilidade do erro tipo 2, beta, né? Bem como um menor valor para a probabilidade do erro tipo 1. Desculpa, na verdade a probabilidade do erro tipo 1 ia ficar a mesma aqui, né? Então, mesmo valor crítico, enfim. Mas a separação entre as duas hipóteses, né, entre a hipótese alternativa, né, e a hipótese nula, ela aumentou. Consequentemente, a gente reduziu, né, a probabilidade do erro tipo 2. Em outras palavras, a gente aumentou, né, o poder do teste, a probabilidade de rejeição correta da hipótese nula. Porque quanto maior for esse parâmetro de não centralidade, né, maior é a separação entre elas. Né? Então, mais fácil é eu discriminar as duas hipóteses. Então, no caso do data snooping, por exemplo, né, a nossa hipótese nula é não tem erro grosseiro, a hipótese alternativa é tem erro grosseiro. Então, quanto maior é o parâmetro de não centralidade, mais fácil é eu discriminar esse erro grosseiro. Tá? Então, é mais fácil eu acertar na minha decisão de correta rejeição da hipótese nula. Tá? Bom, esses conceitos são válidos para um caso geral, né? Erro tipo 1, erro tipo 2, né? Para testes estatísticos, aí, onde eu tenho uma nula e uma alternativa especificada. Aqui a gente vai ver com atenção especial no data snooping, que é o teste estatístico que a gente utiliza especificando, né, uma hipótese alternativa de teste. Né? Então, relembrando lá do data snooping, né, sobre a nossa hipótese nula, a esperança do vetor L é igual a A dx. Enquanto na nossa hipótese alternativa para a iésima observação testada, a esperança do vetor L é igual a A dx mais um CI nabla I. Então, um vetorzinho aqui, canônico unitário CI, referente à linha da iésima observação testada, vezes o seu nabla I, vezes a magnitude do seu erro. Bom, quanto que vale o erro grosseiro aqui, né? A magnitude do nabla I? A gente não especifica ele, tá? A gente apenas assume que em módulo, né, ele é maior do que zero, estatisticamente diferente de nulo. Só que a gente não especifica um valor para ele. Então, é uma hipótese composta, né? Não é uma hipótese simples como a hipótese nula. Tá? Então, nesse caso, né, em outras palavras, a gente também poderia dizer o seguinte aqui, né?
Na prática, o data snooping é feito para cada observação individualmente, né? Então a gente vai ter, ao invés de uma hipótese alternativa, a gente vai ter N hipóteses alternativas, né? Uma para cada observação testada, né? Mas vamos nos ater primeiramente ao caso de uma única observação. Vamos supor ali que das N observações que eu tenha, 10, 20, 30, enfim, eu só vou testar apenas uma delas, tá? Só a observação I ali, da minha amostra. As demais eu não vou fazer o teste aqui para identificação de outlier, né? Assumindo que o outlier é causado pelo erro grosseiro. Para ficar mais simples a nossa análise, né? Para a gente ficar primeiramente aqui no caso bivariato, uma nula e uma alternativa. Bom, então a gente pode dizer o seguinte, né? Na verdade, no fundo, o que a gente está esperando aqui? A gente está esperando que o resíduo da nossa observação de teste, né? VI seja zero, né? Estatisticamente próximo de zero, tá? Na hipótese nula. Enquanto na hipótese alternativa, né, a gente está esperando aqui que o resíduo da nossa estatística de teste, né, seja diferente de zero, né, seja algo ali dado pelo CI nabla-I, por exemplo, né. Então, pela sua magnitude aqui. No caso, ele vai acabar multiplicando, né, o vetorzinho unitário, vamos deixar como nabla-I. Bom, essa é a construção do teste, né? Só que a gente olha apenas pelo aspecto da hipótese nula, né? A gente calcula a estatística de teste T de Q em função apenas do nível de significância alfa, né? Apenas controla a probabilidade do erro tipo 1, o falso positivo. A gente não controla aqui a probabilidade do erro tipo 2, né? O falso negativo. Bom, então, como é que a gente pode ter noção, né, do efeito aqui, né, que um falso negativo pode causar no meu ajustamento? Então, a chave, né, desse problema é o tal do parâmetro de não centralidade, né? Então, a gente tem que olhar aqui sobre o aspecto do parâmetro de não centralidade do modelo. Bom, vamos pensar o seguinte, né? Qual que é o efeito, então, que um outlier de magnitude nabla-I, né, na iésima observação, vai causar ali no vetor L, né? Bom, eu vou chamar esse efeito de nabla, né? Só que nabla para o vetor L. Bom, vai ser como esse vetorzinho ele está referente a uma única observação, né? A gente tem um vetor canônico unitário aqui. Ele vai ser o modelo de erro, que vai ser o CI nabla-I, né? Ou seja, né, espera-se, né, ele vai causar um efeito aqui no vetor L. Lembrando que o vetor L tem as observações originais y, né, menos as observações aproximadas, vamos assim dizer, né, que é o y0 f de x0, mas enfim. Ele vai causar aqui um efeito então no vetor L, que contém o vetor das observações, dado por CI nabla-I, o modelo de erro que eu estou estipulando aqui, né. Então, quanto vale o nabla-I, vai acabar afetando ali a iésima observação, né? Então, o vetor canônico unitário CI aqui vai causar o efeito na iésima observação. Bom, só que o quanto que esse nabla-I vai afetar o resíduo, né? Não vai ser uma relação direta, tá? Então, aqui se eu tenho um nabla-I de magnitude 5, por exemplo, né? Espera-se ali então que o meu resíduo daquela observação seja 5, né? Por que não tem uma relação direta? Porque a gente já viu da aula ali dos números de redundância, né? Que as observações não têm um controle total do erro, né? Parte do erro vai para um parâmetro, parte do erro vai para os resíduos, né? Parte do erro vai para os parâmetros e parte vai para os resíduos, né? Então tem os números de redundância ali, né, de controlabilidade das observações, que vem daquela matriz de redundância, né, a matriz R. Então a relação que a gente viu, né, que a relação entre o vetor dos resíduos e o vetor dos erros verdadeiros, né, é dado por essa matriz de redundância. Então aqui nesse caso, pessoal, é a mesma lógica, tá? Então a gente espera que o efeito, né, no vetor L, né, o vetor que contém as observações, seja CI nabla-I. Mas o seu efeito no resíduo, vou até deixar no caso geral aqui, né, o vetor dos resíduos das observações, né, será a matriz R vezes
o nabla L vezes o efeito no vetor das observações. Né? A gente já viu então a matriz de redundância R, né, que relaciona o resíduo com os erros de observação. Aqui eu estou omitindo o sinal, tá? Porque a gente está analisando em módulo. Né? Então, a rigor aqui deveria ter o sinal negativo, né? Quando a gente fala do resíduo. Mas, como a gente quer o efeito em módulo, né? A gente não sabe a priori se o nabla I é positivo ou negativo, se o outlier é positivo ou negativo, enfim. Então, a gente está interessado no módulo, a gente pode omitir o sinal aqui sem problema. Tá? A gente vai trabalhar com magnitude, não com o sinal. Bom, então esse é o efeito no retor dos resíduos, né, V-chapéu, né? Nabla V, R vezes o efeito no vetor das observações, né? Delta L. Efeito nas observações, simplesmente o nosso modelinho de erro que a gente especificou ali, né? Então, o nabla I afetando a iésima observação. Bom, mas a gente ainda não está pensando na nossa estatística de teste, né? Primeiro a gente viu a relação aqui para o vetor das observações, depois para o vetor dos resíduos. Mas na prática a gente não vai olhar nem para o vetor das observações e nem para o vetor dos resíduos. A gente vai olhar para a nossa estatística de teste T de Q, né? O nosso valor calculado ali, né? No caso da T-SNOOP, né? Analogamente seria a estatística de teste WI, que é a raiz quadrada da T de Q com grau de liberdade, enfim, né? Que daria ali a normal padrão, né? A gente consideraria o valor crítico na normal padrão. Mas elevando estatística de teste WI ao quadrado, a gente teria o valor na Q quadrado com grau de liberdade, né? São análogas, como a gente já viu. Então, enfim, então vamos olhar para a nossa estatística T de Q. Né? Vamos lembrar ela de um caso geral aqui. Num caso geral, a nossa estatística de teste T de Q, né, ela é dada pelo resíduo, né, pela soma ponderada do quadrado dos resíduos na hipótese nula, menos a soma ponderada do quadrado dos resíduos na hipótese alternativa. Né? Qual que é a ideia? Né? Se a gente está considerando esse erro, né, esse parâmetro adicional no modelo na hipótese alternativa, a gente espera que o resíduo, né, os resíduos sejam menores na hipótese alternativa, porque esse erro foi devidamente parametrizado no modelo. Né? Enquanto na nula, se a gente não está considerando o erro, então esse resíduo, né, esse erro, desculpa, vai acabar afetando os resíduos ali da hipótese nula, vai causar um efeito maior, né, porque ele não foi devidamente parametrizado no modelo. Então ele vai acabar indo mais para o resíduo. Né? Então aqui ele vai mais para o parâmetro, aqui ele vai mais para o resíduo. Tá? Bom, na hipótese alternativa, né, então o quanto que um CI nabla I iria afetar os nossos resíduos? A gente espera, no caso ideal, né, que ele não vai afetar. Por quê? Porque ele vai ser devidamente parametrizado no modelo matemático. Ele vai entrar como incógnita lá, vai fazer parte dos parâmetros, enfim. Então a gente espera que quando ele é parametrizado, né, a esperança do resíduo daquela observação contaminada é zero, né, porque aquele erro já foi devidamente ali tratado no modelo. Tá? Então aqui o efeito que ele vai causar, né, espera-se que não cause efeito nos resíduos da hipótese alternativa, né, do ajustamento da hipótese alternativa. Tá? Parametrizando, né, o erro ali no modelo. Bom, mas na prática a gente fica com a hipótese nula, trabalha com a hipótese nula, faz o ajustamento da hipótese nula. Né? Então vamos olhar agora para a soma ponderada do quadrado dos resíduos na hipótese nula. Bom, então nossa estatística de teste aqui, né, T de Q, olhando para a hipótese nula, V transposto WV. Então, o quanto que esse possível, né, outlier nabla I vai afetar essa estatística de teste. Bom, a gente já viu, né? Ele vai causar uma variação no vetor dos resíduos dado por R da nabla L, né? Onde R é a matriz de redundância e nabla L é justamente, né, o nosso modelo de erro, CI nabla I. Tá? Bom, então se a gente aqui tem o vetor dos resíduos, né, transposto WV, então o quanto que vai afetar, né, o quanto que um possível erro grosseiro de magnitude nabla I na iésima observação vai afetar essa soma ponderada do quadrado dos resíduos. Né? Onde tiver o vetor dos resíduos, a gente vai jogar aqui o efeito que ele causa no vetor dos resíduos. Né? Então, matriz R, CI, nabla I. Então, vamos ver aqui. Né? Vai ficar V transposto. Então, a gente vai colocar aqui, ó, R, CI, nabla I, transposto. Matriz peso, Wzão, né? Depois, R, CI, nabla I, né? Vetor dos resíduos. Bom, quem que é isso? Né? Quem que é essa expressão? Né?
se é o efeito que o outlier nabla-i está causando nos resíduos, olhando aqui para a nossa estatística de teste T de Q, né? E a gente está considerando agora sobre a nossa estatística de teste T de Q, ou seja, soma ponderada do quadrado dos resíduos, ele vai ser o nosso parâmetro de não centralidade do modelo. Ele vai ser a separação entre a esperança, né, da estatística de teste T de Q na hipótese nula e a esperança da estatística T de Q na hipótese alternativa. Então ele vai ser justamente esse lambda, esse parâmetro de não centralidade do modelo. Bom, vamos desenvolver aqui então, né? Isso aqui tem que dar um escalar, né, pessoal? Tem que dar aqui um valor, né? O parâmetro de não centralidade é um escalar, né, na distribuição de probabilidade. Então aqui a gente vai, esse transposto, né, a gente vai ter o nabla-i, que na verdade aqui a gente já está assumindo ele como um escalar, né? O vetorzinho CI transposto, matriz R, matriz peso, matriz R, CI, nabla-i. Então isso tem que ser igual ao nosso parâmetro de não centralidade do modelo. Bom, só para comentar dimensões, né? 1 por 1, 1 por n, n por n, n por n, n por n, n por 1, 1 por 1. Né? Então, 1 por 1, 1 por 1 vai resultar tudo isso aqui num escalar, que é o parâmetro de não centralidade. Então aqui as dimensões estão compatíveis. Né? Bom, a matriz R, a gente já viu que ela é idempotente, né? Ou seja, AR vezes AR dá AR, né? Então aqui a gente poderia tirar uma delas da jogada, tá? Além disso, né, aqui é um escalar, então nabla-i vezes nabla-i é como se fosse nabla-i ao quadrado. Então, a gente pode simplificar essa expressão. Vamos colocar o seguinte aqui, ó, nabla-i ao quadrado, né, vezes aqui CI transposto WR CI é igual ao nosso parâmetro de não centralidade do modelo. Bom, aqui a gente achou uma expressão interessante, né? Então a gente finalmente achou aqui, né, uma expressão analítica, matemática, para o parâmetro de não centralidade do modelo lambda, né, para a separação entre a esperança da hipótese nula e a esperança da hipótese alternativa. Bom, qual que é o problema aqui? O problema é que, no fundo, a gente está no mesmo dilema de antes. Ó. A gente não sabe a magnitude do nabla-i. Né? Ela não foi especificada. Né? A gente não sabe qual que é a magnitude de um possível outlier, né? Causado por erro grosseiro na iésima observação. Então aqui a gente continua com duas incógnitas, né? O nabla-i e o lambda. Tá? De resto, tudo bem, né? O resto é conhecido. O CI vem do teste, né? Então quando eu defino o teste, quando eu defino a observação testada, eu tenho o vetorzinho unitário CI. A matriz peso W vem do ajustamento e a matriz R, né? Se a gente for lembrar lá, né? Produto da matriz de covariância dos resíduos pela matriz peso, ela vem essencialmente da matriz peso e da matriz A do ajustamento também. Né? Então, esses termos vêm do ajustamento, né? W e R, CI vem do teste que a gente definiu, que a gente construiu. Né? O que a gente não sabe é o parâmetro de não centralidade, bem como o nabla, né? A magnitude do outlier. Então aqui a gente não conseguiria encontrar, né, um ou outro, né? Porque a gente tem uma equação a duas incógnitas. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente vai ter que arbitrar um, né? Fixar um, enfim, e encontrar o valor correspondente do outro. Né? Então aqui a gente tem dois caminhos. A gente poderia fazer o seguinte, eu vou fixar a magnitude do nabla, né? Por exemplo, 7 sigmas. E aí eu vou encontrar a separação, né, o parâmetro de não centralidade do modelo entre a minha hipótese nula e a minha hipótese alternativa. Né? Seria uma maneira. Bom, mas como é que eu sei que na prática eu vou errar 7 sigmas, por exemplo? Né? Se eu cometer um erro grosseiro, esse erro grosseiro será de 7 sigmas. Né? Não tem como prever isso. Tá? Então essa estratégia em geral não tem interesse prático, né? Ela é descartada. Então o que a gente faz na prática? A gente faz o contrário, a gente fixa o parâmetro de não centralidade. Tá? A gente fixa um valor de referência para o parâmetro de não centralidade lambda e encontra, né, a magnitude do outlier nabla-i correspondente. Bom, como é que a gente pode fixar o parâmetro de não centralidade do modelo? Ele é a separação entre as duas hipóteses. Então vamos pensar na seguinte maneira. Ó. Vamos fazer
Vou apagar aqui para fazer de novo, para a gente otimizar o recurso aqui do quadro, né? Bom, vamos pensar o seguinte, então, ó. Eu tenho a minha estatística de teste T de Q. Eu tenho a minha hipótese nula, né? Eu tenho a minha distribuição de probabilidade sobre a hipótese nula definida. Tenho o valor crítico de teste, que eu vou fazer um pouquinho menor aqui, né? Tenho o valor crítico de teste, que eu defino em função do nível da significância, né? A taxa de falsos positivos que eu estou assumindo. Tá? Bom, e tem uma hipótese alternativa para ser colocada aqui. A priori, né, com um parâmetro de não centralidade desconhecido. Mas vamos supor que... Não, eu coloquei ela aqui, ó. Tá? Ela está aqui, né? Bom, se eu definir o meu valor crítico de teste, ó, eu tenho o nível de significância, né? Bom, mas aqui, ó, eu também tenho a probabilidade do erro tipo 2, o beta, né? Aqui eu teria o alfa, né? E probabilidade de falsos positivos, e aqui eu teria o beta, probabilidade de falsos negativos. Eu conheço essas curvas, né, essas FDPs, essas distribuições de probabilidade sobre a hipótese nula e sobre a hipótese alternativa, porque eu conheço a distribuição de probabilidade que eu estou trabalhando. Por exemplo, né, aqui quadrado com 1 grau de liberdade, nesse caso, né, porque eu estou testando apenas uma observação, Q igual a 1. Tá? Então aqui eu tenho já, né, eu já sei que o Q igual a 1. Então, se eu sei que o Q vale 1, né, os graus da liberdade do teste estão especificados, eu sei o nível de significância que eu quero, alfa, bom, ó, eu só preciso definir mais uma coisa para encontrar o parâmetro de não centralidade. Eu só preciso definir o beta que eu quero. Né? Porque a gente já viu ali, né? Quanto maior for o parâmetro de não centralidade, menor vai ser o beta. Né? Quanto menor for o parâmetro de não centralidade, maior vai ser o beta. Então, enfim, se eu diminuir a separação entre elas, eu aumento o erro tipo 2. Se eu aumentar a separação entre elas, eu diminuo o erro tipo 2. Né? Ou analogamente, se eu diminuir a separação entre elas, eu diminuo o poder do teste. Se eu aumento a separação entre elas, eu aumento o poder do teste. Então, na prática, eu posso tanto fixar o beta, né, a probabilidade de erro tipo 2, quanto eu poderia fixar o gama, né, o poder do teste, né, a taxa de sucesso em rejeitar corretamente a hipótese nula. Tanto faz, porque tendo um, eu tenho o outro. Né? Então, na prática, o que a gente faz? Eu tenho o nível de significância, né, alfa 0. Então vamos botar aqui, ó. A gente tem um parâmetro de não centralidade do modelo, que vai ser função, primeiramente, né, dos graus de liberdade do teste, que eu já especifiquei, né, que é igual a 1, para o data slope. Do nível de significância, que eu também já especifiquei, porque eu tenho um valor crítico. Né, então vamos chamar aqui de alfa 0, né, que é o nível de significância que a gente arbitra para o data slope. Bom, agora só basta eu definir o poder do teste que eu quero, né? O gama 0, vamos assim dizer, o valor de referência para o gama. Então, por exemplo, né, no caso do data snooping, ali um alfa 0 de 0,001, né, 0,1%. E aí eu vou definir um gama 0, um poder do teste aqui, de 0,8, né, ou seja, 80%. E eu sei que Q é igual a 1, né, no caso do data snooping, o grau da liberdade do teste. Então, o que eu estou dizendo? Que eu quero o parâmetro de não centralidade do modelo correspondente, a separação entre a hipótese nula e a hipótese alternativa, para o data snooping, né, ao nível de significância de 0,1%, que vai me conduzir, né, a um poder do teste de 80%. Ou seja, se houver um outlier, né, naquela observação, ele vai ser corretamente identificado em 80% dos casos. Né? Essa é a ideia. Se houver um falso positivo, né, ou seja, a observação não tem erro, mas ela é erroneamente identificada, né, isso vai ocorrer em 0,1% dos casos, né, o nível de significância. Se houver de fato um outlier ali, né, então ele vai ser corretamente identificado em 80% dos casos, poder do teste. Ou analogamente, né, em 20% dos casos, ele não será identificado, falso ou negativo. Tá? Então eu controlo essas probabilidades, eu arbitro essas probabilidades e com isso eu encontro o meu parâmetro de não centralidade do modelo correspondente, que eu vou chamar aqui de lambda 0. Tá?
Só para ter ideia, né, para esses valores, né, valores aí que já constam no trabalho original do Barda lá, né, alfa 0, 0,1%, gama 0, 0,8, que é igual a 1, né, o parâmetro de não centralidade do modelo aqui, correspondente, lambda 0, seria 17,075, tá? Isso na Q quadrado com grau da liberdade, né? Pensando na normal, a gente já viu aqui, né? Ao invés da estatística de teste T de Q, a gente teria a WI, normalmente distribuída, tá? A gente teria aqui um outro parâmetro de não centralidade do modelo, delta 0, que corresponderia, né, à raiz quadrada do lambda 0. Nesse caso, tá, para esses níveis de probabilidade, o delta 0 seria a raiz aqui de 17,075, tá? Ele daria aí 4,132, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Então, na hipótese nula, a gente teria ali a estatística de teste WI normalmente distribuída, né, com esperança zero. Na hipótese alternativa, para esses níveis de probabilidade que eu estou assumindo, né, 0,1% de falsos positivos e 20% de falsos negativos, a esperança para a minha estatística de teste WI, né, parâmetro de não centralidade do modelo, seria 4,132. Né? Ou seja, né, a gente esperaria, ao aplicar o data snooping para aquela observação, ao nível de significância de 0,1%, com uma taxa de falsos negativos de 20%, né, a gente esperaria que a estatística de teste WI se situasse ali em, quando há erro grosseiro, né, em mais ou menos 4,13 sigmas. Tá? Lembrando, né, a estatística de teste WI, né, ela pode ser simplificada em sigmas. Né? Então, normal padrão ali, enfim, quando as observações são não correlacionadas. Então, acima dos 3 sigmas, né, que é aquela regrinha que a gente assume do outlier para observação, né, acima dos 3,29 sigmas, que é o valor crítico aqui correspondente, mas não necessariamente 3,29 sigmas. Né? Por quê? Porque a esperança, o valor mais provável, tem que ser um pouco acima disso. Né? Tem que ter uma certa discriminação aqui entre as duas hipóteses. Né? Existe ali a correlação entre resíduos, né? Existe o efeito que o erro causa nos resíduos, que não é 100%, né? Não é integralmente refletido, etc. Né? Então, mas enfim, o valor esperado aqui para a estatística de teste de WI, né? O valor mais esperado seria 4,13 sigmas. Tá? Então, um pouquinho acima aí do valor crítico de teste, né? 3,29. Vamos aqui adotar, né? Aqui estaria aqui o nosso valor crítico de teste, 3,29. Na normal padrão, ao alfa de 0,1%. Tá? E aí aqui a gente teria, bom, vamos até apagar e fazer um pouquinho mais didático, né? Então aqui na verdade a gente teria, né, para essa situação, estatísticas de teste WI, a normal padrão aqui na hipótese nula, né, centrada em 0, e a normal padrão na hipótese alternativa, né, devidamente deslocada. Tá? Essa área sobre a curva, né, valeria 0,1%, na verdade, né, seria o teste bicaudal, então valeria 0,05%, mas enfim, vamos fazer aqui o unicaudal só para simplificar aqui a nossa interpretação visual. E aqui a gente teria um poder do teste, né, uma probabilidade de erro tipo 2, desculpa, beta. Essa probabilidade valeria 0,2, né, ou 20%, tá? Esse valor crítico, né, vale o 3,29, que é o que vem do nível de significância. Tá? E essa separação entre as duas hipóteses, né, o parâmetro de não centralidade, delta 0, esse vale 4,132 sigmas. Tá? Então, a média aqui, né, o valor mais provável, a esperança para WI na hipótese alternativa seria 4,132, porque na nula é 0. Tá? Então, essa é a ideia, é que a gente teria 80% de áreas restantes sobre a curva, né? Probabilidade de correta rejeição da hipótese nula. Se caiu aqui, né, a gente rejeita a hipótese nula. Se caiu aqui, a gente não rejeita a hipótese nula. Tá? Então, se a gente rejeitar corretamente a hipótese nula, poder do teste, né? Uma taxa de 80%.
Se a gente rejeitar erroneamente a hipótese nula, nível de significância, né? Probabilidade de 0,1%, falso positivo. Se a gente não rejeitar corretamente a hipótese nula, probabilidade do nível de confiança, né? Então, nesse caso, 99,9%, né? 1 menos o alfa zero. E se a gente não rejeitar erroneamente a hipótese nula, uma taxa de falsos negativos, 20%. Tá? Bom, enfim, então essa é a ideia geral aqui, né? Então, se a gente arbitrar aqui um valor para o parâmetro de não centralidade do modelo, lambda zero, ó, a gente consegue encontrar a magnitude do outlier nabla correspondente. Né? Basta a gente passar para o outro lado, né, e tirar a raiz aqui. Então a gente teria aqui o nabla i em módulo, né, vale. Então, ele está ao quadrado, né, eu já vou tirar a raiz aqui, raiz quadrada. Aqui o lambda a gente já arbitrou ele, né, para conseguir resolver o problema, então ele vale o lambda zero, dividido por essa expressão. Aqui, pessoal, a rigor, né, seria a inversão dessa matriz, né? Mas na verdade isso aqui é um escalar, ó. Aqui ele é 1 por n, né? E aqui ele é n por 1, vai resultar num escalar. Então eu já vou passar aí dividindo direto, tá? Então vai ficar CI transposto WR CI. Olhem que expressão interessante, ó. Esse é o chamado MDB, né? Minimal Detectable Bias, né? Menor erro detectável da observação, ou também confiabilidade interna daquela observação. Então, é a magnitude, né, do outlier, a menor magnitude possível para o outlier, que eu consigo detectar aplicando o data snooping aos níveis de probabilidade que eu estipulei. Né? Então, aqui o lambda zero, né, ele vem dos níveis de probabilidade que a gente está assumindo. Né? Poder do teste e nível de significância. E, claro, do teste também, né, no caso do data snooping. As matrizes CI, CIzinho, né, o vetor canônico unitário CI, vem do teste, vem da observação que eu estou testando. Né? WR vem do ajustamento, a peso e a matriz de redundância. Né? Então, especificando os níveis de probabilidade, tendo as matrizes do ajustamento, a configuração geométrica e a ponderação das observações, né? E sabendo qual observação que eu estou testando, né, meu modelo de erro, eu consigo estimar o menor erro detectável de cada observação, nabla i, confiabilidade interna. Então, uma ferramenta da confiabilidade bastante interessante, né? Uma medida absoluta aí que estima o menor erro detectável de cada observação ao aplicar o procedimento de teste data snooping aos níveis de probabilidade que eu estou estipulando. Né? Erro mínimo detectável também pode ser interpretado como erro máximo não detectável, né? Justamente ali a fronteira. Até aquela magnitude eu não detectaria pelo teste. Acima daquela magnitude eu passaria a detectar pelo teste. Tá? Essa é a ideia. Né? Vamos supor que ele deu, por exemplo, né, uma distância ali com precisão de 2 milímetros, né, mas enfim, como o teste não, o erro não é 100% refletido e tudo mais, né, a gente tem um limite que a gente assume que é outlier ou não, o menor erro detectável acabou sendo ali 12 milímetros. Tá? Então o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente cometer um erro de 12 milímetros naquela distância, cuja precisão é de 2 milímetros, né, se o erro for de até 12 milímetros, a gente não detectaria pelo procedimento de data snooping, ao nível de significância de 0,1% com uma taxa de falsos negativos de 20%. Se o erro for 12 milímetros ou mais, esse é o menor erro detectável. Então, com 12 milímetros ou mais, a estatística de teste WI vai exceder o valor crítico tabelado na distribuição normal, padrão. Ou seja, vai exceder ali o 3,29 e eu vou conseguir identificar esse erro, né, esse outlier, ao nível de significância de 0,1, com um poder do teste de 80%, né, uma taxa de falsos negativos de 20%. Então, no fundo, essa é a ideia, tá? Aí, como é que eu posso analisar, né, os MDBs, né, as confiabilidades internas, os menores erros detectáveis das observações? Bom, matrizes WR do ajustamento, né, eu posso melhorar o ajustamento, né, posso reduzir as variâncias das observações ou eventuais correlações, né, consequentemente ali eu vou diminuir, né, esse menor erro detectável, ou eu posso trabalhar com um parâmetro de não centralidade, eu posso trabalhar com as probabilidades que eu estou assumindo aqui. Né? Então eu posso aumentar minha taxa de falsos positivos, por exemplo, né? Ser mais rigoroso, consequentemente eu vou estar aumentando o poder do teste. Né?
e vou estar diminuindo a probabilidade de falsos negativos, né? E aí eu posso estar reduzindo o parâmetro de não centralidade do modelo, né? Visando aí reduzir o menor erro detectável. Eu posso utilizar elas, né, na chamada pré-análise, né? Assim como os números de redundância, assim como os elipsóides de confiança e etc. Né? Intervalos de confiança ali quando a gente está interessados na pré-análise para fins de propagação de erro aleatório. Tá? Números de redundância, confiabilidade interna, a gente já estaria interessado na pré-análise para fins de controlabilidade, né, de confiabilidade, né, de qual que é o poder de detecção do meu teste estatístico a possíveis outliers ali, causados por erros grosseiros. Bom, aqui é a expressão específica para o data snooping, né, onde a gente está testando somente a IES, uma observação, mas essa derivação vem de um caso geral, tá, pessoal? No caso geral aqui, ó, a gente pode simplesmente trocar aqui, né, o escalarzinho nabla-i pelo vetor nabla-q, né, de dimensão q por 1. E o vetorzinho canônico unitário ci, né, pela matriz CQ, né, de dimensão n por q. E aí a gente teria ali o modelo de erro para aquele teste estatístico em específico, né? E aí a gente poderia trabalhar ali com as medidas de confiabilidade relativas a esse teste em específico. Onde eu estou interessado em identificar múltiplos outliers, por exemplo, ou erros sistemáticos, enfim, etc. Né? Um caso geral ali, mas aqui a gente vai nos ater ao data snooping, tá? Bom, essa expressão a gente pode dar uma simplificada nela aqui. Vamos considerar o caso que a matriz peso, W é diagonal. Nessa situação, a gente pode dizer o seguinte, ó. W diagonal, né, a gente está com ela aqui embaixo, como se a gente estivesse invertendo ela, né? Então, quem que é a inversa da W? Né? É a matriz de covariância das observações, né? Então, a gente jogaria para cima aqui, né? A peso inverso da variância, né? Então, a gente está dividindo aqui, seria a própria variância daquela observação. Então, a variância da observação, né, dentro de uma raiz quadrada. Se a gente tirar a raiz quadrada da observação, a gente vai ter o desvio padrão daquela observação. Então, olha que interessante. Vai acabar resultando aqui em nabla-i vezes. Bom, raiz do lambda zero, do parâmetro de não centralidade na Q quadrado, a gente já viu que é o delta zero, né? O parâmetro de não centralidade na normal. Sobrou aqui, então, ó, CI transposto, a W a gente já desconsiderou aqui, né? CI transposto RCI. Esse é o número de redundância da observação, né? Raiz quadrada, raiz de RI. Olhem só que interessante. Né? Então, o menor erro detectável de uma observação vale o seu desvio padrão, σi, vezes um escalar aqui, né? Esse escalar é definido em função do delta zero, né, o parâmetro de não centralidade, ou seja, dos níveis de probabilidade que eu estou assumindo, e em função do RI, do número de redundância, né, que vem lá daquela configuração da rede, né, em função da matriz A e da peso, então do poder, né, que eu tenho de detecção de erros, né, para o meu ajustamento, em função das matrizes A, modelo funcional, e W, né, modelo estocástico. Bom, quanto maior for, claro, né, acho que quanto maior for o desvio padrão da observação, maior vai ser o seu menor erro detectável, que faz sentido, né? Quanto maior for o número de redundância da observação, ou seja, quanto mais ele se aproximar de 1, menor vai ser o menor erro detectável da observação, porque também faz sentido, aquela observação tem mais controle. Por outro lado, quanto menor for o número de redundância da observação, quanto mais ele se aproximar de zero, maior vai ser o menor erro detectável da observação, o que também faz sentido, né? Porque menor é o controle daquela observação. Né? Então, o RI inversamente proporcional ao MDB, e a lógica aqui da confiabilidade, né, da controlabilidade de erros, segue a mesma para ambos os casos. Né? Bom, a gente já viu ali um valor de referência para o delta zero, né, 4132. Vamos supor que o RI médio das observações tivesse dado 0,5. Tá? Vamos supor assim, né, que a gente tem ali o dobro de observações em relação ao número de parâmetros. Né? Então a gente tem aqui que n vale 2 vezes u. Então nosso número de redundância médio, né, a gente já viu, vale n menos u. N menos u dividido por n.
né? Então vai valer 2 vezes U menos U, né? Dividido por o N, mas o N vale 2 vezes U. Então vai valer aqui, ó, 2 vezes U menos U, né? U dividido por 2U, né? Corta, 1/2, né? Então, nosso número de redundância médio aqui vale 0,5, tá? Então, em média ali, né, 50% do erro, né, iria para o resíduo das observações, né? Bom, então, nesse caso, ó, só para a gente ter noção, né, a gente teria aqui um nabla-i médio para essa rede, né, da ordem de o desvio padrão, né, vezes ali o nosso parâmetro de não centralidade, na normal, vamos assumir aqueles níveis de probabilidade, né, 4,132 dividido por raiz de 0,5. Bom, não vou fazer aqui a continha, né, mas fazendo aqui essa continha, né, dividindo 4,132 por raiz de 0,5, enfim, a gente chegaria nesse valor, ó. Ou seja, né, para uma rede com número de redundância médio de 0,5, ou seja, né, o dobro de observações em relação ao número de parâmetros, tá? Assumindo níveis de probabilidade para o data snooping, né, de 0,1% para falsos positivos e 0,2%, ou seja, 20%, né, para falsos negativos, o menor erro detectável em cada observação, em média, valeria 5,8 sigmas. Né? Então, 5,8 vezes o seu respectivo desvio padrão. Notem que está bem acima ali dos 3,29 sigmas do critério de teste. Né? Porque tudo isso no fundo, né, vem dessa relação. Né? Então, o erro não vai todo para o resíduo. Não existe um controle total de erros nas observações. Né? Parte dele vai para os resíduos, parte vai para os parâmetros. Né? Então, embora o nosso valor de teste seja 3,29 sigmas, né, nesse caso a gente só conseguiria identificar, em média, né, 5,8 sigmas. Tá? E claro, né, cada observação, na verdade, tem o seu próprio número de redundância RI. Né? Então, cada uma vai ter valores diferentes. Né? Algumas aqui a gente vai detectar menor do que 5,8 sigmas, outras a gente vai detectar, né, valores maiores do que 5,8 sigmas. Depende da redundância de cada uma ali. Mas em média, em geral, seria nessa ordem, 5,8 sigmas. Bem acima dos 3,29, que é o valor crítico do teste. Tá? Então, confiabilidade interna nos dá isso, né? Nos dá uma estimativa aí de qual é o menor erro detectável por aquele procedimento de teste estatístico, né, em cada observação em específico, para os níveis de probabilidade que eu estou assumindo. Né? E no fundo depende dos níveis de probabilidade que eu estou assumindo, claro, depende do desvio padrão daquela observação e depende do seu número de redundância, né, de qual que é a controlabilidade daquela observação. Bom, se a gente olhar aqui essa expressão, a gente poderia definir inclusive, ó, né, aqui, 5,8 sigmas, né, vezes o sigma. Então a gente pode pegar esse termo, ó, delta zero dividido por RI, que vale quem? Né? Bom, vale o menor erro detectável daquela observação dividido pelo seu desvio padrão, né? Ou seja, vale o menor erro detectável daquela observação em sigmas, né? Expresso em sigmas. E esse cara a gente pode chamar de CI. Tá? CI é o número de controlabilidade daquela observação, ou seja, né, é o menor erro detectável daquela observação em sigmas, né, expresso em sigmas, né, como nesse exemplo aqui, né, aqui nesse caso, né, o CI médio das observações valeria 5,8 sigmas, tá? Então, CI, o parâmetro de não centralidade na normal, né, delta zero dividido pelo RI. Quando as observações têm a peso diagonal, né? Não tendo, a gente volta aqui para a expressão geral, né? Mas é a mesma ideia. Bom, mas no fundo, né, tanto a confiabilidade interna, o MDB, quanto o número de controlabilidade aqui, eles não estão nos dizendo muita coisa. Em que sentido, né? Bom, cada observação vai ter o seu menor erro detectável, né? Ok. Só que cada observação também tem diferente precisão, né? Então, isso já era esperado. Além disso, né, cada observação tem uma redundância diferente ali no modelo. Né? Algumas são mais influentes, outras são menos influentes. Enfim. Na prática, o que a gente está interessado? A gente está interessado no parâmetro, né, no resultado final do ajustamento. Então, por exemplo, a gente mede ângulos e distâncias para obter coordenadas. A gente mede desníveis para obter altitudes. Né?
Então, na prática, a gente não está muito interessado no menor erro detectável em uma observação. A gente está interessado em quanto aquele erro pode afetar os parâmetros do ajustamento, que é o que eu vou utilizar no final, né, no final da história, os resultados finais. Então, por exemplo, quanto que um erro em um determinado desnível vai afetar a altitude de cada ponto naquela rede de nivelamento, né? Porque, no fundo, o ajustamento passando, né, a gente tem que sempre pensar nisso, né, pessoal? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o teste. Vou calcular as estatísticas de teste WI das observações. Se todas elas forem inferiores ao valor crítico, né, por exemplo, 3,29, eu vou aceitar a hipótese nula, né? Eu vou dizer que não há outliers, né? Não há erros grosseiros causando outliers nas observações. Ou seja, eu vou ficar com os resultados do ajustamento da minha hipótese nula. Tá? Então, os parâmetros ajustados que eu obtive são aqueles ali. Né? Passou na etapa do controle de qualidade. Mas tinha erro grosseiro, só que era de pequena magnitude, né? Pequena magnitude no sentido que não foi detectado pelo teste. Tá? O quanto que esse erro vai afetar o valor dos parâmetros. Né? Então, o quanto que as minhas altitudes podem estar ali, né? Qual é a influência que elas vão sofrer em função desse erro que o teste não detectou em uma dada observação. Tá? Então, essa medida de confiabilidade nós vamos chamar de confiabilidade externa. Ela vai expressar a influência do menor erro detectável de uma observação nos parâmetros do ajustamento, né? No que de fato nos interessa. Bom, como é que a gente obtém a confiabilidade externa? Vamos lembrar da solução geral aqui do modelo paramétrico, né? Vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, A transposto WA a menos 1, A transposto WL. Bom, aqui a gente assume que a matriz A e a matriz peso não contém outlier, né? Então, enfim, modelo funcional e modelo estocástico, né? Os outliers estariam aqui, né? Afetando o vetor L. L, vetor das observações originais, y menos o vetor y0. y0 é f de x0, função dos parâmetros iniciais. Então, assumindo que não há erro nos parâmetros iniciais, né, algo independente ali, enfim, eles estão, vamos assim dizer, suficientemente próximos, né, tudo certo. O outlier, né, vai estar no vetor y, o vetor das observações. Bom, então vamos pensar aqui, ó, pessoal. Aqui, né, o vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, vale toda essa expressão vezes o vetor L. Bom, se o erro está ali no vetor L, o quanto que ele afeta? Vamos pensar aqui, né? Bom, se afetar 1 no vetor L, quanto que vai afetar no vetor dos parâmetros iniciais? Vai afetar 1 vezes essa expressão. Né? Então essa é a ideia. Se afeta 5, vai afetar 5 vezes essa expressão. Então aonde tem o vetor L, eu vou jogar o meu modelo de erro. Né? Lembrando, vetor L dimensão n por 1, onde n é o número de observações. Meu modelo de erro, né, o ΔL, também, né, dimensão n por 1, onde n é o número de observações, porque o vetor canônico unitário aqui, CI, tem dimensão n por 1, embora o nabla seja um escalar. Então, ó, eu vou chamar de confiabilidade externa, né, nabla x, para aquela observação, essa solução geral do ajustamento pelo modelo paramétrico, substituindo onde tem o L pelo modelo de erro, pelo CI nabla I em módulo. Quem é o nabla I? Bom, é o meu menor erro detectável, né? O meu valor de confiabilidade interna para aquela observação. E aí eu vou ter, ó, pessoal, isso aqui é um vetor, né? De dimensão 1 por 1. Eu vou ter a influência do menor erro detectável naquela observação, nabla I, em cada um dos parâmetros do ajustamento, né? Em cada coordenada ajustada ali, por exemplo, né? Então vamos fazer um exemplinho aqui, né? Uma rede de nivelamento aqui, desse tipo, né? E aí eu estou com erro nessa observação, vamos chamar aqui de y3. Bom, aqui no caso eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 parâmetros, né? Que são as 6 altitudes. Então aqui, ó, altitude A, B, C, D, E, F, né? Então, se eu calcular o MDB desse desnível, né? Dessa terceira observação, nabla 3, vamos assim dizer, né? Então, qual que é o menor erro detectável nesse desnível? E jogar na minha solução geral do ajustamento, eu vou ter o quanto que ele vai afetar a altitude do A, do B, do C, do D, do E e do F.
tá? É o meu vetor confiabilidade externa, né? Nesse exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros, 6 componentes, né? Então, quanto que esse desnível vai afetar cada uma das 6 altitudes do ajustamento, né? Quanto que o menor erro não detectável, né? O menor erro detectável, desculpa, nesse desnível, ou erro máximo não detectável, enfim, afetaria cada uma das altitudes. Claro, né, aqui, antes de ver os exemplos numéricos, mas né, nesse exemplo a gente supõe, né, que ele vai ter um efeito maior em B e em C, né, menor ali no A e no D, e claro, né, provavelmente um menor efeito no F, que é o ponto que está mais afastado desse desnível. Mas enfim, aqui entra a questão da geometria, está tudo implícito, né. Vai depender da precisão desse desnível, né, também vai depender aqui da geometria, de como está essa rede, né? E para isso aqui a gente tem uma matriz A, né? Pensando na matriz A, a gente tem aqui uma matriz de redundância R, enfim, os níveis de probabilidade que a gente está assumindo, né? Enfim, também para o parâmetro de nossa centralidade, e etc, né? Então, aplicações diretas aqui na pré-análise, né? Então, eu posso verificar quanto que é o menor detectável desse desnível e ver qual que é a influência dele em cada uma das altitudes. Se deu ali maior do que tanto, né? Por exemplo, deu maior que 10 milímetros, 1 centímetro. Bom, no nivelamento geométrico isso é muito, né? Então não estou satisfeito, né? Eu não posso ter altitudes que estejam ali deslocadas em 10 milímetros, né? Um erro ali, né? De 10 milímetros, com um teste que não detecta isso, né? Ao nível ali de 0,1 e 80%, né? Para mim é uma taxa de risco muito alta essa, então tem que melhorar a minha rede, né? Tenho que reduzir esse vetor confiabilidade externa, né? Então, enfim, entraria ali a questão da pré-análise, tá? Mas mesmo que eu não faça a pré-análise, bom, pelo menos eu tenho uma informação de qual que é o controle que eu tenho aqui de erros da rede, né? Então eu vou assumir que o ajustamento só contém erros aleatórios, né? Consequentemente, a minha solução por meus quadrados é a solução de máxima verossimilhança, né? E o melhor estimador linear imparcial para os parâmetros, né? Com os erros aleatórios normalmente distribuídos. Eu apliquei o controle de qualidade, eu apliquei o data snooping, né? Se eu identificar outliers, tudo bem, né? O outlier é removido, que a sua influência no modelo é descartada, né? Não é um problema, né? Em tese. Claro, a rede fica mais pobre e tudo mais, né? Mas enfim, a influência daquele outlier foi eliminada ali dos parâmetros. O problema é quando eu aceitar a minha hipótese nula, né? Então, ou seja, eu digo que não tem outliers nas observações causados por erros grosseiros, enfim. Não tem outliers, né? Então eu fico com a hipótese nula, eu fico com aquele ajustamento, eu estou assumindo que aquilo ali é a minha solução de máxima verossimilhança e etc, né? Mas no fundo tinha um outlier ali, tinha um erro grosseiro, só que de pequena magnitude, né? Não foi detectado pelo meu teste estatístico. Por exemplo, a gente já viu, né, se o valor crítico é 3,29, mas ali, né, enfim, eu só iria detectar a partir de 5,8 sigmas, né? Então, a partir de 5,8, enfim. Então, no fundo, tá até, aqui não é bem essa relação direta, porque é o WI é o padrão do resíduo, não da observação, né? Mas, enfim, eu tenho se o erro for ali de 3,29 sigmas da observação, isso não quer dizer que a estatística de teste da observação vai ser 3,29, né? Tem essa relação entre os erros e os resíduos, né, dado pela matriz R e tudo mais. Então, pode ser que o meu teste, em suma, né, estou trabalhando com nível de probabilidade, pode ser que o meu teste simplesmente não detecte, né, aquele erro grosseiro. Se não detectou, foi para o parâmetro, né, eu fiquei com a minha hipótese nula. Né. E aí, o quanto que os parâmetros podem estar afetados, né? Então, é interessante aqui, né, no fundo está tudo relacionado, né, desde as primeiras aulas, mas a gente tem o processo de estimação, né, mínimos quadrados, assumindo as propriedades ótimas para os erros normalmente distribuídos. Temos o controle de qualidade, né, para verificar se a nossa hipótese nula de fato é obedecida ou não. E depois, né, lá no final do processo, quando a gente encerra o controle de qualidade, fica com a hipótese nula para aquelas observações restantes, né, caso tivesse ouvido exclusões e etc., né, a gente ainda consegue, pela teoria de confiabilidade, estimar o quanto que os nossos parâmetros, o quanto que os resultados do ajustamento, o quanto que as coordenadas dos pontos, enfim, podem estar ali contaminadas, né, por erros, né, na sua solução, no seu valor numérico, em função dos níveis de probabilidade que a gente assumiu para o teste, né, nesse caso específico para o data snooping. Então é uma ferramenta fantástica que a gente tem em nossas mãos, né, a teoria da confiabilidade, tá? Número de redundância, confiabilidade interna, confiabilidade externa, enfim. Bom, vamos ver exemplos numéricos, né, para ficar mais claro toda essa questão, né?
ver valores e tudo, como que isso acontece na prática, né? Enfim. Mas de forma geral é isso, tá? Claro que aqui a gente fez uma série de suposições, né? Erros normalmente distribuídos, variância bem determinada, né? A gente só está trabalhando com a média deslocada aqui, né? Então a gente fixou a distribuição de probabilidade, fixou as variâncias, né? Só trabalhou com a média, né? O quanto que o outlier deslocaria na média, na esperança. Uma simples, né? Uma única hipótese alternativa, né? A gente só está testando uma observação, WI, não está testando as demais. Na prática o Datasdump não é assim, né? São múltiplas hipóteses alternativas. E apenas um outlier também, né? A gente não considerou que poderia ter mais de uma observação contaminada por erro simultaneamente. É claro que o erro de uma ia acabar afetando o resíduo da outra e vice-versa. Né? Ia haver uma propagação de erros aqui e as estatísticas de teste WI seriam contaminadas por múltiplas fontes de erros. Enfim. Então, na prática, o data dumping é mais complexo do que isso, né, pessoal? Mas enfim, isso é assunto aí para um outro momento. Mas de forma geral, né, essas são as medidas de confiabilidade que nos permitem ali, né, quantificar a influência de possíveis erros grosseiros, quando não detectados nas observações, sobre os parâmetros do ajustamento, né, que é o que nos interessa, né, sobre a solução que a gente obteve ali, definindo, né, os níveis de probabilidade aí que a gente quer assumir. Então, sempre dentro desse conceito probabilístico, né, que o nosso teste pode conduzir a falhas ou acertos. Né.